requisitos técnicos, econômicos e regulatórios para adaptar a infraestrutura aeroportuária existente à adoção de combustíveis de aviação alternativos e como essas adaptações podem ser implementadas de forma eficaz e sustentável. E aí eu já disse que isso aqui. Então, eu vi, comporte-se como um acadêmico que está desenvolvendo um artigo científico e está fazendo a literatura da pesquisa, a revisão da literatura da pesquisa. E aí ele começou a falar e eu já cortei logo o papo, porque eu só queria dar essa informação. Eu queria treinar o modelo, tá? Dessa informação. Aí. E aí ele vem, poderia me ajudar, aí eu coloco, poderia me ajudar a definir o acrônimo PICO do protocolo Cochrane para a seguinte questão de pesquisa: quais são as estratégias utilizadas na aviação civil para reduzir as emissões de gás de efeito estufa relacionadas ao setor após a pandemia do Covid-19? E aí ele vai e fala: população, operadores de aviação civil, intervenção, estratégias de redução, comparação, período pré-pandemia, né? Poderia comparar o antes, outras indústrias. E o resultado que eu quero observar são a redução de gases, de emissões de gás de efeito estufa. Tá? E aí eu boto aqui quais são a questão de pesquisa estruturada, porque o pico, gente, ele precisa ter uma questão de pesquisa norteadora. Aí eu venho para ele e falo assim: poderia me ajudar a formular uma string de pesquisa seguindo o acrônimo PICO para colocar na base de Scopus? Aí ele vai. E aí ele dá a string de pesquisa, ó. População, intervenção, comparação, resultados. E aí ele fala como que foi formulado, tá? Bom, como eu pedi no Scopus, eu vou copiar aqui. Eu já abri os Scopus aqui antes. Então, para você abrir os Scopus, você tem que ter o acesso ao portal de periódicos da CAPES, fazer login no seu acesso CAF, ou seja, ter, né, login e senha da sua instituição, que você é aluno, que você é professor, que você é credenciado, e buscar aqui, ó, buscar bases, colocar Scopus e clicar em cima que vai abrir o Scopus, tá? Eu vou pegar ali aquela string de pesquisa que ele indicou e vamos ver no que vai dar. Ó, ele fala aqui que tem uma palavra. Ah, tá. CO2. Então vamos voltar lá. E aí diz que não encontrou nada. É por isso que a gente precisa ajustar, tá? Como eu falei com vocês, ó, ele deu essa primeira versão. Aí a gente veio aqui, ó, não encontrei nada. Por quê? Aí eu vou vir lá com aquela minha versão e a gente vai comparar, que não é só copiar, colar. Se fosse, estava simples, né? Então vamos lá, ó. Aqui a diferença. Aqui em cima tá parecido. Aí eu já botei aqui, ó, Reduction Strategies, e aí botei em cima para pegar vários, não só strategies. Quando eu boto esse asterisco em cima é para pegar dali em diante os sufixos que aparecerem. E aí foi, ó, ao invés de botar pre-pandemic, que é claro que não vai ter nada disso. Ó, se eu tirar isso aqui, botar igual o meu, já vai aparecer outras coisas. O que está aqui dando ruim para ele, na minha opinião, é isso aí. Vamos ver se agora vai. Então, tá dando aqui erro do Covid. Não, gente. Aqui. Vai colar para não dar. Mas eu vou ter que ajustar aquele Covid ali. Porque ele diz que tá. Ah, não, quando eu boto só. Ó, quando eu boto assim, vai. E aí, quando a gente faz o ajuste para esse aqui, ó, pós-pandemia, Covid, pandemia, coronavírus, ele encontra 16 artigos, tá? Então, o que que a gente vai precisar fazer? Pegar esses 16 artigos e exportar. Eu gosto de exportar no formato RIS. Então, vou exportar aqui no formato RIS e vou deixar ali guardadinho.
A gente vai fazer isso aqui também para o Semantic Scholar. Então, a gente pega ali as palavras-chave e coloca aqui na busca, tá? E aqui o Semantic Scholar é uma base que usa a inteligência artificial para procurar por artigos científicos. Bom, então, eu vou olhar aqui, bom, de 16 para 254 resultados, a gente tem uma diferença significativa, né? Então, a gente vai. O que que eu preciso fazer aqui? Olhar esses diferentes do Scopus no Semantic Scholar, a gente tem que ir olhando, tá? E aí eu já olho aqui, ó, 2012, não vai para minha base. 2012, não vai para minha base. 2012, não vai. 2018, também não. 2022, o critério que eu adotei foi ser além de 2020. Ter uma aderência aí com a pandemia, com o tema que eu estou pesquisando. E aí, para eu exportar, eu vou ter que salvar uma biblioteca. Então, eu vou lá, um por um, vou salvar uma biblioteca. E como que eu salvo a biblioteca, Cris? Eu venho aqui, ó, nesse aqui, Save. E aí eu vou falar para onde que eu quero ir. Aqui já está, salvo, que eu já selecionei antes, tá? Então, eu vou lá, salvo a biblioteca. E depois que eu salvei a biblioteca, eu posso botar. Tem 22 artigos selecionados. E aí eu boto para exportar. Nesse caso aqui, eu só tenho as opções de BibTeX ou EndNote. Então, eu vou botar BibTeX, tá? Vou colocar aqui. Ponto. Assim, eu vou fazer a minha base bibliográfica inicial. Só que, para fazer a base bibliográfica inicial, eu vou precisar ler títulos, resumos, fazer leituras verticais, até formular a base bibliográfica final. O que que eu gosto de fazer? Eu abri aqui o Zotero. E aí, olha só, depende muito de qual gerenciador que você gosta de usar, tá? Eu uso muito o Mendeley e usei o Zotero dessa vez, porque depois, para a gente pegar as referências, fica mais fácil. Tá? E aqui, ó, eu criei a minha pasta, e aí eu vou importar. De todas as bases que eu fui colocando, né? Então, eu peguei essa, e aí ele vai importar. Esse aqui, então, é do Semantic Scholar, e aí eu vou importar a outra. E aí a gente importa. Calma aí. Bom, elas estão aqui. Só para vocês perceberem. Aí tá fazendo um do outro. No Mendeley, vou abrir o Mendeley para vocês. Mas dá para fazer. No Mendeley também dá para fazer. Ai, no Mendeley também dá para fazer e o processo é o mesmo. É que você precisa. Não vou abrir agora, não, gente. O Mendeley não. Você precisa. Você precisa importar as referências, tá? Basicamente isso. A gente pode fazer no EndNote, no Mendeley, ou em qualquer outro gerenciador de referências, tá? Deixa, a partir disso, a gente volta no ChatGPT e a gente volta para o ChatGPT e vai dando os comandos a ele para ele ajudar a gente na missão de, na missão de selecionar os artigos, tá? Então, assim, eu tenho duas formas de fazer isso, essa missão de selecionar os artigos. A primeira forma, que às vezes funciona,
é dar o comando a ele. Por exemplo, eu fiz essa, eu fiz essa, selecionei essa base bibliográfica inicial e vou pedir para ele, olha, selecione os documentos do arquivo enviado mais aderentes à seguinte questão de pesquisa. E aí eu boto a questão de pesquisa e peço para ele. Às vezes, isso funciona. Nas últimas tentativas que eu fiz, não funcionou, olha aqui. E eu estou no GPT que eu desenvolvi e no GPT, no chat GPT pago, na versão paga. Então, eu falei, tá, então se ele não está indo, botei em vários formatos, botei em ponto .txt, botei em ponto .bibliotex, botei em ponto .ris, que era o que costumava funcionar, e não foi. Aí, o que que eu fiz? Então, eu falei assim, tá, então vou na unha, eu tenho ali 24 artigos, e aí eu vou fazer o quê? Vou pedir para ele, olha, preciso que me ajude a selecionar artigos científicos que sejam aderentes ao meu problema de pesquisa. Eu inserirei um artigo por vez, me ajude a selecionar os artigos que são mais aderentes às palavras-chave ao problema de pesquisa abaixo descritos. E aí eu boto o problema de pesquisa e vou colocando o DOI do artigo, tá? Por quê? Porque esse aqui é a versão paga. Então, ele acha. E aí ele vai te dar a resposta. Ó, eu pergunto se é aderente. Aí ele vai falar que sim, sim ou não, sabe? É, aí vai dando artigo por artigo, e aí ele vai falando. E o artigo tal, aí ele vai dando a contribuição dele. Isso faz com que a gente perca menos tempo na seleção dessa base bibliográfica. Tá? Então, ele vai dar ali as coordenadas do que é aderente, do que não é aderente, e você vai colocar na sua base bibliográfica inicial ou não. Você vai levar aí em consideração aquilo que ele vai dizer ou não. Tá? A minha base bibliográfica ficou assim. Depois da ajuda do ChatGPT, tinham lá 16 artigos com 22, então aqui agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, não, ficou assim, 22 artigos. 23, na verdade, tá? 23 artigos aí relacionados. Então, depois que eu pedi para o ChatGPT, eu fiquei com 23 artigos na minha base bibliográfica. Então, eu fiz a minha base bibliográfica inicial, que era o ponto dessa primeira parte do módulo 2. Vamos, então, para o próximo. Bom, formulei minha base bibliográfica com assistência do ChatGPT, ou do Gemini, ou do Copilot, whatever, não importa. Ou sem assistência, se foi da minha vontade também, não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para ensinar a usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Então, formulei lá minha base bibliográfica e agora estou lá com 23 artigos para ler, né? O que que eu posso fazer? A minha indicação é que a gente comece pelo fichamento, para quem tem aí dificuldade em concatenar as ideias, é, preencher a planilha de fichamento